pessoal, sejam bem-vindos ao do Vale Saúde. Hoje, Rosa a Caráter. O nosso último programa do mês de outubro, o nosso último programa do Outubro Rosa. E nada melhor, né, e nem a pessoa mais indicada para estar falando sobre isso é a doutora Mariana Rosário. Ela é mastologista e uma pessoa muito especial. E outra pessoa também que vocês vão adorar é a Isabela Garcia, uma paciente que teve câncer de mama e está aqui hoje, linda, maravilhosa, eu não te conhecia. Em nome da do Vale Saúde, eu agradeço, adorei tua presença. Gente que agradece, fica super feliz de estar aqui com você, é um prazer imenso. Adorei o look. Doutora Mariana, o que é mastologia? Mastologia é uma subespecialidade da ginecologia, né, que estuda as patologias mamárias, benignas e malignas, né, que dentre as malignas entram o tão famoso e famigerado câncer de mama. Antes um pouquinho de falar sobre as malignas, as patologias malignas, quais seriam as patologias benignas? Benignas, a gente tem os nódulos de mama benignos, né, que são nódulos que não precisam de intervenção muitas vezes, só de acompanhamento. Existem mastites, que são patologias bem comuns, principalmente no período do puerpério, que é a amamentação, né? E cistos, ectasias, doenças que tem na mama que também só precisam de acompanhamento. Tá. Bom, câncer de mama é a segunda causa de morte entre mulheres, Sim. né? 57 mil casos anuais, segundo o INCA, a gente tem. Nossa. E dentre eles a gente tem 14 mil mortes, então muito pouco relacionado, mesmo com o sistema de saúde que a gente tem no Brasil, que não tem nenhum tipo de suporte necessário e suficiente, né, para a gente ter todos os diagnósticos. Qual é a faixa etária? Mais ou menos, né, não existe uma faixa etária, ele pode acometer, a gente já teve paciente em serviço escola de 15 anos, né, e pacientes de 90 anos, que também tem. Mas a faixa etária de maior acometimento é entre os 45 e os 55 anos. Tem alguma relação com a parte genética? Então, a parte genética só é responsável por 5% dos casos de câncer. 85% dos casos são ao acaso. Ao acaso? Exato. E 10% dos casos pode ter uma relação familiar, mas os genéticos com mutação comprovada em exame são 5%. Então, às vezes a paciente chega, eu tenho histórico na família. Às vezes isso não quer dizer muita coisa. E muito menos ela falar, não, eu não tenho nenhum caso. Isso não quer dizer nada, porque 85% dos casos não tem nenhum caso na família. E também não tem relação, um parente distante, com a mesma relação da mãe ou alguma coisa? Não, isso não. É só quando são casos bem encadenados. Por exemplo, a mãe, 3 tias, 2 primas, mas todas as famílias da mãe. Ou vó, tia, avó. É sempre o genético, ele é bem conciso na família mesmo. É bem característico. Se fala muito em detecção precoce, Sim. né? E é um câncer que, se detectado precocemente, a chance de cura dele é muito 95%. alta. Nossa, é muito alta mesmo, né? A mulher, quando ela começa na fase da menstruação, a menarca, né? Que é a primeira menstruação, atividade sexual, ela assim, já é uma cultura, ela já procura o ginecologista, Sim. né? Mas as mamas, a partir de que época a mulher deve se preocupar? Então, teoricamente não existe uma idade limite para o início. Eu, que sou mastologista, eu peço ultrassom para as minhas pacientes de 12, 13 anos em primeira consulta. Não custa, é um exame que não tem nenhum tipo de lesão, né? Não é irradiação, não é nada, como uma mamografia, por exemplo. Então, ultrassom eu peço para todo mundo, sempre, em todas as consultas de rotina, sem exceção. Pacientes com histórico familiar, a mamografia tem que começar 10 anos antes do primeiro caso na família, da idade que a pessoa foi detectada. Então, por exemplo, eu tenho uma tia que teve câncer aos 30. Óbvio, começar a mamografia com 20 anos é super cedo, né? É uma quantidade de radiação muito grande e a gente tem que dosar isso aí, obviamente. Mas, teoricamente, ela teria que começar a fazer com 20.
Hoje a gente tem a ressonância magnética que também ajuda muito, né, no diagnóstico precoce, e ela pega lesões muito pequenas, né, e o estilo diagnóstico dela é totalmente diferente, ela usa um contraste. Então o tumor ele capta muito sangue. Então quando capta muito contraste, consequentemente você tem uma alta vascularização. Então você tem um método diferente de diagnóstico, mas que traz um ganho muito grande para a gente em sensibilidade do exame. Você podia falar um pouquinho dos tumores malignos? Você falou que ele é muito vascularizado. Como é que ele se forma? A formação do câncer é uma célula, né, que começa a se dividir. A gente, é o que eu sempre falo, a gente faz cânceres diariamente no nosso corpo, né, em todos os órgãos, não só na mama, que nada mais é do que uma divisão celular desesperada. É uma célula que começa a se dividir muito rapidamente. E aí ela perde as características dela, né, de célula, de funcionais, e passa a ser uma patologia. Então, só que a gente tem enzimas no nosso corpo, o mais conhecido tem milhares de enzimas que ajudam nisso aí, mas que elas, quando começa essa divisão, elas vão lá e interrompem a proliferação e acabou aquilo lá. Normalmente, essas mutações genéticas que a gente fala, né, que são muito diagnosticadas, nada mais são do que uma mutação nesta enzima que impede a formação do câncer. Então, a enzima não existe mais e aí não tem mais esse impedimento da proliferação celular e ela acaba proliferando e virando um tumor. Tá. Na mama, qual é a região que mais... O quadrante mais acometido é o superolateral, que é o lugar que a gente mais tem glândula. Então, é o externo para fora, tá? Esse mais próximo da axila. Cerca de 50% a 60% dos tumores estão nesse quadrante. Tem alguma coisa com gravidade? Não tem nada a ver. É só o local mais acometido por ser o local que mais tem glândula, né? Então, onde mais tem glândula, mais tem... Doutora, ele não dá sintomas, você não tem dor, né? Infelizmente. A maior queixa que a gente tem no consultório a paciente tem dor na mama. Então ela chega, o que você tem? Eu tenho dor na mama. E é uma preocupação muito grande. E a primeira coisa que eu falo é isso, câncer não dói. O câncer ele pode ter dor, obviamente, no estágio muito avançado, onde ele já tem ulceração de pele, ou ele tem comprometimento de músculo, de nervo, né? Mas no estágio muito avançado. Ele é lento? Depende. Tem vários tipos, né? Existem, principalmente tumores em senhorinhas idosas, né? Que a gente chama de indolentes. Que a gente brinca que elas não vão morrer disso, elas vão morrer com isso. São tumores de crescimento hiperlento, que não tem uma proliferação muito alta, né? E que, às vezes, você não precisa nem intervir cirurgicamente se a paciente não tem condições clínicas. Você entra com, às vezes, algum medicamento para tentar reduzir o tamanho. Se ela tiver condição, fazer uma quimioterapia, alguma coisa para diminuir, né? E nem mexe. E, às vezes, eu tenho pacientes que só com inibidor de hormônio reduziram o tumor em 100% e só fazem controle. Você falou em inibidor de hormônio. Sim. A reposição hormonal ou a pílula anticoncepcional, ela pode... A pílula anticoncepcional, até hoje, nós não temos nenhum estudo comprovando que ele induz ou aumenta o risco de câncer de mama. Então, a gente não contraindica, mesmo pacientes com histórico familiar e tudo mais, a gente não contraindica até o presente momento. Pode ser que mais pra frente a gente descubra. Porque a dose da pílula é 1 milésimo, mais ou menos, da dose da reposição hormonal. Então, é muito pouco, né? Agora, a reposição hormonal, existem estudos comprovando. Mas o vilão do câncer de mama é a progesterona, né? A progesterona tem algum motivo por ser ela? Ou... Não, é que na verdade foram feitos testes, né? Ah, tá. O estrogênio é o hormônio que normalmente age na mama e que a gente faz a terapia hormonal pós-tratamento para evitar a ação do estrogênio na mama. O tamoxifeno, o anastrozol, todos esses inibidores de aromatase agem na ação do estrogênio. Mas o que a gente tem os estudos mais recentes, progesterona com célula de mama in vitro vira câncer. Qual é o diagnóstico, doutora Mariana? Como é feito? Então, o diagnóstico precoce sempre vai ser feito por exame de rotina, né? Tá. Mamografia, ultrassom.
O diagnóstico mais tardio já pode ser feito através de um nódulo que a paciente sentiu, né, e tudo mais. E às vezes o diagnóstico precoce, a Isa no caso, foi através da palpação. Foi um autoexame, Isa? Vou te chamar de Isa, tá? Isabela, conta um pouquinho dessa história. Eu estava num domingo à noite, em casa vendo TV, até eu não me lembro se foi uma reportagem do Giannichini, estavam falando já disso, e eu fui fazer um autoexame, mas era uma coisa que eu já tinha tentado, mas a mama é cheia de nódulozinho, né? Então eu já tinha desistido já, às vezes no banho, e aquele dia eu palpei e senti um nódulozinho bem pequenininho. Aí eu até pensei, falei, nossa, ano? 94. 2014, perdão. 2014. E aí logo em seguida eu já procurei, já marquei horário com a doutora Mariana e já foi diagnosticado. E... Você fez a mastectomia? Não, fiz a quadrantectomia. Um nódulo só. E fiz as químios, 8 químios e 33 rádios. Perdeu o cabelo. Fiquei careca, fiquei sem pelo nenhum, fiquei como minhoca. De qualquer jeito. Uma beleza assim, que até eu às vezes eu olhava no espelho e você tem uma força assim que vem de Deus mesmo, não tem como explicar. Você se acha a pessoa mais linda porque é um momento teu e você tem que vencer aquilo. Aliás, eu falo que você só tem 2 caminhos, ou se entregar ou lutar. E eu resolvi lutar e graças a Deus deu certo, graças a Deus. Você sabe que até uma experiência muito bonita que você está falando, doutora Mariana, faz uns dias a gente trouxe uma jovem que ela perdeu a perna num acidente e ela não se preocupou muito com a perda da perna, ela só queria continuar viva para cuidar do filho. Então você também está dando uma outra mensagem, o lado positivo. Apesar de todo esse... A mama é uma coisa muito sensual para a mulher, né, doutora Mariana? É um órgão sexual. É um órgão sexual, né? É um órgão sexual que dá prazer e que faz a mulher ser bonita, né? Isso que às vezes é o mais complicado. Né? O que eu sempre costumo brincar, e você pode perguntar para a Isabela, que eu falo mesmo, eu brinco que no diagnóstico você já está no meio do oceano no seu barquinho. E a única opção que você tem é nadar, é remar e chegar na borda. Entendeu? Você já está ali dentro, já te enfiaram ali, você não sabe por quê, mas você já está. E se você não quiser chegar na borda, você vai morrer no meio do caminho. No Brasil, infelizmente, nós temos poucos mamógrafos. Recursos. É uma coisa assim, infelizmente, né, a gente tem tanta coisa avançada, né, na parte da medicina. E um mamógrafo é muito difícil, né? É muito escasso no país. Sim. Né? E o próprio SUS, ele só cobra a partir dos 45 anos, 50. Né? 50 e 45 quando tiver uma indicação. Sim. Né? Mas ainda você tem que justificar. Tem, né? é muito difícil. Então o autoexame ainda pode estar ajudando. Só que o autoexame ele ajuda num tumor mais avançado, né? A paciente ela não tem um treinamento que a gente tem de palpação de mama para sentir qualquer tipo de nódulo, né? Então, geralmente o que é diagnosticado no autoexame é um nódulo maior. E o que acontece ainda muito, que eu acho isso super, não dá para acreditar, são pacientes que se autoexaminam, percebem o nódulo e não contam para ninguém. Não contam? Não. Principalmente as pacientes mais velhas, né? Que elas se trocam escondido de todo mundo. E quando que elas acabam procurando? Quando ulcera. Quando começa a vazar, quando começa a sangrar. Tem pacientes que têm infecção secundária, ou quando tem linfonodos muito grandes na axila, que já tem metástase, né? Que já está incomodando, já está atrapalhando, incha o braço, aí a família percebe, né? Isso ainda acontece muito. Mesmo a gente estando, né, tem inúmeros veículos de comunicação, sempre falando. Nossa, é uma coisa muito interessante. Outubro Rosa. Passar essa informação. Isso ainda acontece bastante. Nossa. Me fala um pouquinho do tratamento, mas a gente vai pedir para você falar depois do nosso intervalo. A gente já volta. A Isa também tem bastante coisa para contar. Gente, nós vamos assistir uma ação que foi realizada sábado, aqui no Largo do Mercado. Foi muito legal, foram vários segmentos da sociedade
sobre Outubro Rosa. Pera aí que a gente já volta.